o jogo muda a partir dessa divulgação. Eu achei prévia até, tá? Tem algumas coisas que estão acontecendo que tem que pensar aí, mas vazou muito fácil a escalação do Inter. Dos 3 zagueiros? É, dos 3 zagueiros e muito antes. Mas eu acho que não é vazação. Eu acho que é meio que um consenso, César. Não teve, pelo menos da minha parte, eu não tive nenhuma informação vai jogar assim. A gente diz vazação? Não, vazamento. Mas se tu quiser mudar o português, tu tem estofo astro pra isso. É que uma vez, eu permito. Uma vez na vida eu posso errar também. Não é isso. É que nós podemos mudar. Acho que ele notou uma certa ironia. O brincadeira. Não, Pedro, e tu já tem alguns neologismos criados por ti. Qual deles, por exemplo? Raikio Parta. Aí não. Escambau pra mim é. O jargão o escambau, do jeito que o Pedro diz, ele informa pra caramba. Que é o seguinte, olha os aqui, pelos pubianos, tu automaticamente sabe que é um jogador jovem. O que se chama Wonder Kids, o Pedro chamava de pelos pubianos lá atrás. Não me veio a palavra vazamento e eu larguei vazação, peço desculpas, errei. E quero dizer o seguinte. É mais ou menos uma ideia assim coletiva. Todo mundo sabe que o Inter toma tanto gol, o Inter é tão precário defensivamente, o Inter tem tantas deficiências defensivas que vai se reforçar. Tem menos opções também agora. Pedro, porque o Roger não confirmou isso. Pedro, era consenso que o Ricardo Matias tinha que jogar e ninguém está discutindo que é o Borré que vai jogar. Porque o Ricardo Matias não vem fazendo nada. Grenal, né? Não, eu sei, mas então o Ricardo Matias jogou com o Flamengo com. Mas é que isso é um pouco a cara do time que não tá bem. O bom é sempre o que tá no banco. Não, eu entendi. Saiu, só que eu tô dizendo assim, é consenso. É consenso que jogaria. Por que eu tô colocando. O Matias jogou um Borré no banco porque fez 2 gols contra o Bragantino. Não se chama Grenal. Quando se chama Grenal, tu pega os jogadores mais experientes. Tu acha que mais do que o jogo do Flamengo, Pedro? O Matias só jogou uma decisão contra o Flamengo. Não é Grenal, cara. O Matias jogou, é mais importante ainda. E mais do que isso, Pedro. O Matias jogou e estava jogando em cima dos 2 gols no Bragantino. Que ele fez 2 gols num time que faz pouquíssimos gols. O Inter faz pouquíssimos gols. O Inter tomou nesses 15 jogos pós-mundial, se não me engano, são 16 gols e fez 14. O Inter faz poucos gols. Então tu tem um atacante que entra, joga e faz 2 gols, decide um jogo, o campo escala. Aquele gol lá na Libertadores, naquele jogo dramático contra o Nacional, aquele jogo, aí depois vieram os do Bragantino, deram um certo estofo para ele. Porque o Valência e Borré estavam muito atrás. Mas eu acho que o Pedro tem razão, o Grenal é muito jogo os técnicos pensam isso, olha, é jogo diferente, às vezes não vale jogar o melhor. Tem que jogar o cara que entende mais o jogo. Não, o cara que entende mais a partida. Tu sabe que tem. É que assim, eu fico impressionado tem aquela expressão, Vini Moura, que são os cascudos. Eu não gosto muito. Eu gosto de jogador rodado, experiente, mas que tu tenha uma certa contribuição, tu tenha um pequeno passado a comentar. Por exemplo, Borré, jogador mais discutido nesse momento aqui no programa. Ele fez um gol no último Grenal que ele participou. No último. Ele desviou de cabeça e guardou. No ano passado, tu diz. Sim. Não sei. Ele fez gol contra o Flamengo. Mas que é um jogador de currículo, ok. Mas a gente vai concordar que a temporada dele não é boa. Eu acho que claro que não. Assim, mas ele é adaptado a esse jogo. Eu fico impressionado com a falta ou melhor, a falta não. A paciência menor com um jogador que é da base. Tu colocaria o Ricardo Matias? Claro, eu também os outros jogadores. O Bruno Henrique, por exemplo, ficou a temporada inteira no time. O Wesley foi vendido, fez um gol na temporada e saiu como titular. Mas então não é. Então, Pedro, não é um consenso. Não, a escalação que está vazando do Inter. O consenso entre a torcida do Inter, assim, como está representando aqui o Vini, é impossível, né? Impossível. Não, eu entendi, Diogo, mas eu estou dizendo assim, para mim, vazou como escalação, Borré, Mercado, 3 zagueiros e tal. Aí o Vini está dizendo, não, o Léo disse, não, foi mais um consenso coletivo. E eu não estou dizendo da torcida. Mas é que as informações eu não estou falando da torcida. Que estão lá no dia a dia, conversando aqui e ali, elas levam na terça. Eu estou me referindo ao contexto. Aí, em cima da escalação, porque eu estou tentando justificar aqui o que tu está pensando para a escalação. A partir da escalação do Inter é que me parece que o Grêmio se movimentou. O movimento do Grêmio no Grenal tem a ver com os 3 zagueiros do Inter e como tu vai espelhar eles. Essa é a minha ideia. Acho que o Grêmio tá mexendo, Munari, na estrutura. Primeiro que o Grêmio vai colocar os caras que ele trouxe. O Marcos Rocha e o William.
E aí, para colocar o William e Marcos Rocha, tu tem que ter compensações. O Dodi vai ser a compensação para o Marcos Rocha e o Kiki vai ser a compensação para o William. O William vai ficar mais na fase defensiva no 4-4-2, o William fica ao lado do Carlos Vinícius e o Kiki vem para ajudar o Marlon, senão fica um corredor, porque o Marlon leva o marcador. A informação é que quem treinou e quem deve jogar é o Edenilson, não o Dodi. É que ele treinou também com o Edenilson. Com o Dodi ele treinou os três, né? Ele treinou com o Alisson, treinou com o Dodi e treinou com o Edenilson. Então, se jogar o Edenilson, ele vai buscar o quê? O cascudo. No lugar do Dodi, troca um por outro. E o Oliveira pelo Alisson também. Não é um cascudo Oliveira, mas é mais experiente que o Alisson. Mas não é por experiência nesse caso, né? É por equilíbrio de time. Tu tem um cara que vai fechar do lado direito para dar um suporte ao Marcos Rocha e tu vai ter um cara do lado esquerdo para dar suporte ao Marlon porque o William não consegue fazer corredor. Mas o que o Vini diz do garoto, da paciência ser menor, ele tem total razão. Porque na hora que tu tem a dúvida assim, o Matias fez 2, 3 jogos ruins, tira o Matias. Quem é ele que saiu? O time não tá jogando nada há 6 meses. O Alisson. Estourou aí quem? No Ricardo Matias. Daí até a informação do Simon de hoje, que o Alan Rodrigues não treinou. Entra o Bruno Henrique. Nem se cogita o Luiz Otávio. É o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, quantos jogos bons o Bruno Henrique fez no ano? Concordo contigo. A gente tá falando de Borré aqui, porque as informações da porta são de Borré. Pra mim não tem problema nenhum jogar com o Ricardo Matias. A gente tá falando de um jogo que não tem similar, para início de assunto, de um jogo que tem, digamos assim, os nervos... A flor da pele. Muito a flor da pele. Um jogo que tem diferenças para cima ou para baixo. Tu queima o Ricardo Matias se ele não for bem. Tu consagra ele se ele for bem. Mas como o time não tá bem, ele não vai. Vai o veterano. Mas protegendo ele. Então. Não, de alguma forma sim. Porque o veterano, se não jogar nada, assim como o Ricardo Matias poderia não jogar nada, para o veterano não acontece nada. Mas eu não acho que ele tá protegendo ele. Ele jogou Libertadores, ele jogou Copa do Brasil. Ele jogou menos em Grenal. Mas é que ele jogou no Maracanã lotado. É que se o jogo de Matias não tá saindo no Grenal existe coisa assim. Tu te lembra do como é o... Teve um jogador que fez um Grenal, um único Grenal. Borracha. 2-2. Borracha tinha 17, 18 anos, como o Ricardo Matias, fez um jogo e terminou. Pedro, eu concordo que o Grenal é diferente, mas ao mesmo tempo é futebol. Vai ganhar quem tiver melhor organizado e tiver o melhor time. E escalar as melhores opções. É que se o jogo tiver 1-0, Léo. Ricardo Matias não tá saindo, Munari, desculpa. O Ricardo Matias não tá saindo porque é jovem. Com aqueles lugares que tu trabalhava lá. Onde? Não vai citar. Quer guerra, é isso? Não, vamos citar os endereços. Calma, que agora que coisa é só caminhar 300 metros e resolver na mão contigo aqui. Olha só, o Ricardo Matias não tá saindo do time porque é jovem. O Ricardo Matias tá saindo do time porque a amostragem que ele teve de 6 jogos, ele não deu a resposta e ele é jovem e ele vai ter outras oportunidades, porém ele não está... Pronto, ele está verde ainda. É nítido que ele está verde ainda para assumir essa função de ser o atacante, o goleador. Ele não consegue sustentar o jogo, ele não consegue ter disputa pessoal, vitória pessoal com os zagueiros. E ele é um cara grande de 1,95m. O 92. E ele tem que evoluir nesse ponto, porque senão ele vai ser só um grande no ataque. A Europa tá buscando jogadores do perfil dele, grandes e ágeis. Prova é que pagou 950 milhões o Liverpool pelo Isaac, sueco. Então assim, ele tem que evoluir nesse sentido. Ele mostrou nos jogos que ele teve, e não é uma amostragem pequena, gente. O Roger deu tempo pra ele, 6 jogos. Não, ele não está pronto ainda. Sabe por que a tua leitura é precipitada, Léo? Porque o Inter como um todo não funciona. Se a gente estivesse falando de um time que funciona, que cria oportunidades e que dá chance do menino mostrar trabalho, eu concordaria contigo. Mas a certeza é que o Inter, o Inter não funciona defensivamente, o Inter não funciona no meio campo e estoura, claro, no ataque. Então pegar o contraponto. Tu acha que o Grêmio funciona? Se eu acho que o Grêmio funciona, eu acho que o Grêmio não funciona. E tu acha que o Alisson se vira mesmo o time não funcionando? Eu acho que sim, acho que então tá a diferença do Matias e do Alisson. Não, mas espera aí, como Inter, assim tá a diferença? Não, é que não tem diferença. O Borré, ele sai do time. O Alisson foi tirado do time. O Borré, ele sai do time. O Valência também, de uma certa forma. Muito por isso, assim, ele não segura a bola na frente, ele não contribui, o time não consegue se aditar. Quer dizer, o problema do Inter especificamente é que os caras que saíram, embora mais cascudos, experientes e tal, já passaram por crise e voltaram, eles saíram pelo mesmo motivo que eventualmente agora vai sair o Ricardo Matias. Então talvez seja uma questão coletiva, porque o Borré e o Valência perderam o lugar no time para um guri que entrou e começou a fazer gol.